Para falar sobre os aspectos atuais da exclusividade dos programas de fidelidade no direito concorrencial, convido ao palco o professor Paulo Furquim de Azevedo, professor da Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, foi professor visitante no Massachusetts Institute of Technology em 2012, conselheiro do CAD de 2006 a 2009, graduado em Administração Pública pelo FGV e mestre e doutor em Economia pela FEA-USP. E também o professor Afonso Arinos de Melo Franco, professor da FGV do Rio de Janeiro, coordenador do Programa de Graduação em Ciências Econômicas da FGV no Rio. Foi conselheiro do CAD de 2000 a 2002, PhD em Economia pela Universidade de Chicago. Deixa eu ver quem vai falar. Nossa, alguém vai falar. Bom, deixamos neste momento com os professores aqui presentes para a apresentação deste painel e depois retomaremos com o último painel do nosso encontro. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite ao SEDES. É um prazer estar aqui. Eu vou fazer o mesmo início de apresentação dos últimos, dizer que sobrou um pouco para a gente falar sobre restrições verticais, mas eu vou me reservar então o meu direito de economista de ser chato, para falar um pouquinho mais sobre resultados que os modelos econômicos podem oferecer, para esclarecer e para fornecer os elementos que às vezes faltam para a gente usar uma regra da razão para examinar restrições verticais, baseada nos efeitos, como defendem aqui os trabalhos da quase totalidade dos apresentadores até aqui. Os modelos econômicos, eles representam realidades muito mais abstratas do que os que a gente enfrenta no dia a dia, ainda mais tendo a responsabilidade de julgar, como o CAD tem, como muitas vezes agências regulatórias também têm que enfrentar. Essas realidades são cheias de detalhes, que dependem dos setores em que as condutas acontecem. Os detalhes também dependem muito das tecnologias, das firmas, das empresas envolvidas, de todo o entorno institucional e tudo mais. Os modelos econômicos eles são muito simples, e porque a complexidade torna eles quase que inúteis, porque a utilidade deles é tentar organizar a nossa intuição sobre o mérito concorrencial, direito concorrencial das questões. Essa apresentação aqui está com o nome original que foi sugerido para nós e para o Paulo, aspectos atuais da exclusividade dos programas de fidelidade do direito concorrencial. Eu preferi falar um pouco mais de exclusividade porque, como já mencionaram aqui antes também, os programas de fidelidade, os programas de rebates, eles, no final das contas, o risco concorrencial deles é justamente causar a exclusão de concorrentes do mercado, que no final das contas é a finalidade última dos contratos de exclusividade puros, né? Então, num certo sentido, os riscos concorrenciais e a natureza dos ganhos de eficiência, dos alegados ganhos de eficiência, que em geral se traz para a discussão de contratos de exclusividade, também servem
para casos de condutas, de programas de descontos de fidelidade. Bom, então, justamente por causa dessa abstração que os modelos econômicos fazem da realidade, eles não servem, eles deixam qualquer um inseguro para usar previsões quantitativas ou estimativas, estatísticas baseadas neles para tomar decisões que podem fazer a gente incorrer, né, nos famosos erros do tipo 1 e do tipo 2 no julgamento de condutas. Isso, no caso das condutas de exclusão vertical, é ainda mais grave, porque essas situações são situações que permitem muitos tipos de hipóteses diferentes para serem modeladas economicamente, né? Mesmo assim, muitas vezes, os modelos econômicos, de análise econômica, oferecem para a gente uma forma muito útil, muito clara, de pensar na intuição sobre o que está motivando empresas que eventualmente estão participando de condutas anticoncorrenciais e servem para a gente ter pelo menos um mapa que orienta para a eliminação de casos extremos. Muitas vezes a gente pode encontrar uma situação, uma evidência qualquer, que permite a gente descartar uma determinada motivação anticoncorrencial de uma conduta, ou então se assegurar dela, quando a gente tem a sorte de encontrar. Porque mesmo evidências que são mais robustas, consideradas mais robustas de condutas anticoncorrencial, como, por exemplo, grau de fechamento de mercado, quando a gente não tem um parâmetro seguro para delimitar um threshold, uma fronteira, um limite de segurança de uma determinada conduta, mesmo esses dados às vezes podem não ser disponíveis, mas a gente tendo uma noção de qual é a racionalidade econômica que está por trás das decisões que empresas que estão interessadas em determinadas finalidades tomam, a gente pode ter alguma orientação sobre que tipo de informação é mais relevante. Então, pensando aqui especificamente no caso de condutas de contratos de exclusão são contratos que uma parte faz com a outra, exigindo exclusividade naquele comércio, naquele trade, seja um revendedor exclusivo de um fornecedor ou um fornecedor exclusivo de um revendedor. Eles são, na verdade, a forma mais explícita de uma conduta de exclusividade que a gente pode ter. E o risco de um contrato de exclusividade é justamente o impedimento do ingresso naquele mercado de um concorrente que, tipicamente, que é o que a gente quer examinar, a possibilidade, de um concorrente que é mais eficiente, que é aquela figura que está explicitamente mencionada nesses novos guias da Comissão Europeia, né? Aliás, diga-se de passagem, eu estava pensando aqui, no momento em que a Comissão Europeia admite a importância de se focar em barreiras à entrada de concorrentes mais eficientes, na verdade, eu acho que ela está implicitamente, por consistência com o critério, admitindo um critério de bem-estar econômico geral mais amplo do que o do interesse do consumidor. Quer dizer, no sentido, o entrante mais eficiente não é necessariamente aquele cara cuja entrada vai diminuir o preço do consumidor daquele produto, mas ele pode aquela entrada pode estar permitindo a redução do preço de um produto que está em algum outro mercado alhures, né? Então, isso aí, na verdade, é uma visão que é consistente com o objetivo de maximização do bem-estar econômico geral e não do consumidor. Mas isso é só uma digressão, uma observação sobre o critério.
E os ganhos de eficiência potenciais dos contratos exclusivos estão geralmente associados com a possibilidade dessa exclusividade impedir o famoso, a gente usa o termo anglicismo, né, free riding, o problema do carona no investimento que é feito entre duas partes no negócio e o valor criado por aquele investimento eventualmente, potencialmente pode ser apropriado de graça por uma terceira parte envolvida no negócio. Então, a exclusividade pretenderia, né, por hipótese de ganho de eficiência, evitar essa apropriação. Vamos examinar, então, como é que os economistas modelam essas situações, como é que eles pensam, qual é a racionalidade econômica que estaria por trás de firmas que fazem uma com a outra contratos de exclusividade. Se a gente entende essa racionalidade, a gente às vezes pode julgar melhor circunstâncias em que a motivação é anticoncorrencial e outras circunstâncias em que a motivação provavelmente não é anticoncorrencial. A famosa crítica de Chicago, ela está mais ou menos... Ela está representada aqui nesse gráfico. Esse gráfico aqui é tipicamente se for um consumidor, isso aqui é uma curva de demanda do consumidor. Se for uma firma, isso aqui é a curva de receita marginal dela. O raciocínio de Chicago era para um mercado isolado, como se fosse um mercado relevante de uma firma que não tivesse concorrência com nenhuma outra. Então, isso aqui, se for um revendedor, essa aqui é a demanda dele por um determinado bem. Aí tem dois caras, um cara que é um incumbente que tem um custo maior, CI, um outro que é um entrante potencial que tem um custo menor, CE. Se o entrante entrar, ele vai cobrar o preço CI, porque é o máximo que ele pode cobrar sem aquele incumbente voltar e roubar o mercado dele de novo. Se o entrante não entrar, o incumbente vai cobrar o preço de monopólio, que é aquele mais alto lá, né? Então, se o incumbente ficar no mercado, aquela área toda cinzenta, a clara mais a escura, aquela área lá é o lucro que o revendedor perde por ter que pagar aquele preço mais alto lá. Mas o lucro que o incumbente põe no bolso é só o retângulozinho escuro menor. Então, a crítica de Chicago era uma maneira quer dizer, ela se organizou em torno desse argumento, que é um argumento bastante convincente. Ele diz o seguinte: olha, não interessa para um cara virar vítima de um monopolista, porque ele vai perder mais do que o outro pode ganhar para compensar ele. Então, o monopolista não tem dinheiro para pagar a perda que um revendedor aprisionado por um contrato de exclusividade vai ter. Essa é a crítica de Chicago. Aí, a nova economia industrial acrescentou várias outras elementos nesse cenário aí, que realmente trouxeram novas hipóteses, né, para análise da questão. Mas todas elas giram em torno do seguinte: olha, agora esses caras já não estão mais isolados assim. O cara aqui embaixo, ele não opera sozinho no mercado isolado dos outros, e eventualmente nem o monopolista também, tão pouco. Tem algum tipo de efeito de externalidade que gera uma renda adicional para esse cara que, quando ele vira monopolista, arrematar bastante dinheiro para poder pagar o prejuízo que o aprisionado pelo contrato de exclusividade vai ter. Então, os tipos de modelo mais famosos, mais conhecidos, que geram exclusão,
podem gerar a exclusão de um concorrente mais eficiente são os chamados modelos first mover, porque em economia a gente precisa formalizar essas ideias. Os modelos first mover, quando a gente pensa na exclusão de um concorrente mais eficiente, ela formalmente ocorre nessas circunstâncias assim: tem um incumbente que tem a vantagem de agir primeiro. Essa vantagem de agir primeiro, não sei de onde é que ela vem. Ela pode vir de várias possibilidades. Ele pode ser um vendedor dominante do produto, ele pode chegar primeiro, ele tem uma vantagem de precedência na decisão. E ele, então, decide se ele vende ou não, se ele faz ou não um contrato de exclusividade com o revendedor, ou vários revendedores. E, no caso do entrante, que pode ser mais eficiente, ter algum tipo de economia de escala para fazer, ou como lembrou muito bem o professor Evans agora, no caso de existirem externalidades de rede nesse mercado, como é tipicamente o caso de mercados de dois lados. Os mercados de dois lados são um caso especial de externalidade de rede, em que externalidades positivas de rede, em que a participação de um lado traz vantagens para o consumo do outro. Mas seja como for, se for externalidade na demanda, ou então economias de escala na produção, um incumbente que seja capaz de contratar com um número suficientemente grande de revendedores pode deixar livre para a entrada desse competidor mais eficiente uma parcela da demanda tão pequena que não permite a ele produzir a um custo suficientemente baixo ou então alcançar a massa crítica que o professor Evans mencionou na demanda. E aí ele decide não entrar. Decidindo não entrar, o incumbente permanece monopolista do mercado. A análise econômica identifica várias possibilidades em que isso pode acontecer. Isso não existia lá no modelo de Chicago, essa externalidade ou então essa economia de escala. A externalidade, então, ela elimina a impossibilidade que aquele teorema de impossibilidade lá de Chicago trazia como crítica. E, com isso, essa exclusão, que na literatura se chama naked exclusion, porque ela é evidentemente a intenção de quem pratica a conduta. Ela pode aparecer como nós economistas chamamos, né, o equilíbrio de jogos de vários tipos. Você pode fazer várias hipóteses sobre como é que o incumbente negocia com os revendedores para obter deles os contratos de exclusividade. E em casos extremos, quando o incumbente pode contratar independentemente com cada incumbente em sequência, né, essa possibilidade permite a ele, teoricamente, obter a exclusividade, a expulsão do concorrente mais eficiente a um custo zero. Pode parecer paradoxal, mas é verdade. Então, a exclusão pode ser o equilíbrio de um jogo dentre vários possíveis, ou então pode ser uma previsão bastante robusta, dependendo de como é que podem se dar essas transações de exclusives, né, de contratos de exclusividade no mercado. Mas essa racionalidade aí já indica para a gente coisas importantes, que o professor Evans levantou também. O tamanho das externalidades de rede, da demanda desse mercado, é uma variável importante aberta para a gente saber qual é a viabilidade de uma conduta como essa. Ou então, o tamanho das economias de escala na produção dessa firma entrante também é uma variável importante. Como é que se mede isso? Tem várias maneiras de medir, mas os dados nunca são muito confiáveis. Tem empresas que você pode encontrar aproximações dessas variáveis na contabilidade, mas os planos de contas de uma empresa são diferentes dos planos de contas de outra empresa. Empresas abertas são diferentes de empresas fechadas. Às vezes os dados contábeis não correspondem à realidade econômica.
não é simples fazer estimativas dessas variáveis que são abstrações econômicas, mas pelo menos elas servem para identificar quais são os elementos que devem estar em vista. Então, esses são os modelos que a gente chama modelos de first mover, em que o incumbente que está lá tem uma vantagem, uma precedência na hora de decidir se faz ou não faz contraste de exclusividade para evitar a entrada de um concorrente. Mas podem existir situações, eu me lembro de ter visto argumentos de defesa de acusados de exclusividade baseados no seguinte fato: olha, nesse mercado aqui existem vários concorrentes praticando exclusividade. Não tem claramente um incumbente fazendo contrato de exclusividade de revendedores, tentando impedir um outro que está passivo, tentando ver se ele vai ter demanda para o produto dele. Tem, na verdade, vários produtores disputando revendedores, oferecendo para eles vantagens para fechar contratos de exclusividade. Nesse cenário, como é que você julga a probabilidade de estar havendo uma conduta anticoncorrencial de exclusão? Certamente esse é um outro cenário diferente desses modelos de first mover, que não estão obedecendo àquela hipótese. Então a gente tem que pensar diferente. Os economistas fazem isso. Eles, então, modelam outras situações em que fornecedores disputam o contrato de exclusividade com revendedores. Ou então, mas esses modelos são modelos muito complexos. Até hoje, não existem previsões muito robustas nessa literatura sobre o que acontece nesses jogos, que na verdade são jogos, é a teoria dos jogos que faz previsões sobre essas situações. Existem algumas previsões sobre situações mais simples. Um produtor que faz um contrato de exclusividade com um revendedor, expulsando outros revendedores do mercado. Situações triangulares. Ou então, a possibilidade de dois produtores que usam um único revendedor procurarem fazer um contrato de exclusividade com esse revendedor. Existem análises que fazem algumas previsões sobre essas situações, mas não situações mais completas, que correspondem à realidade, com muitos produtores vendendo para muitos revendedores e esse mercado de contratos de exclusividade. A economia simplesmente não tem como juntar com suficiente generalidade, realismo, situações como essa. Então vou correr. Mas basicamente, do ponto de vista de risco, de orientação para condutas anticoncorrenciais, esses modelos de disputa de contratos de exclusividade, eles têm uma previsão interessante. Quando um produtor usa vários revendedores, mas ele pode contratar secretamente os termos desse fornecimento com seus revendedores e usar contratos que são não lineares, com uma parte fixa e outra variável pelo fornecimento, sob essas hipóteses, ele está sujeito a uma situação que a gente chama de problema de commitment, de compromisso. Ele não consegue fazer um compromisso com um revendedor de que não vai vender termos melhores para o outro revendedor. E para cada revendedor é muito importante saber quais são os termos do contrato que os seus concorrentes revendedores estão recebendo. Como cada revendedor acha que vai ser ludibriado pelo produtor, o produtor vai oferecer termos de contrato melhores para os outros, eles só aceitam termos muito favoráveis. Então, isso aí gera uma competição na revenda muito maior do que interessa ao fornecedor. Nessas situações, o fornecedor vai querer fazer contratos de exclusividade com um único revendedor para evitar esses problemas de falta de commitment. Então, a economia prevê circunstâncias em que, se você identificar elas, o contrato de exclusividade é uma decisão racional.
ele é previsível, aumenta o lucro do cara. Bom, então, né, com essas previsões que a teoria econômica faz, como é que a gente poderia pensar sobre aqui... Então, os modelos oferecem algumas indicações sobre o que a gente deve procurar na organização de mercado, no padrão de negociação entre fornecedores e revendedores, na organização, na estrutura desses mercados, o que torna mais favorável ou menos favorável uma conduta de colusão, de contratação de contrato exclusivo. Do ponto de vista das eficiências, é a mesma coisa. A análise econômica é capaz de revelar para a gente o que é importante da gente procurar num argumento de defesa de um ganho de eficiência, por exemplo. Então, para contratos de exclusividade, o argumento mais usado para justificar a exclusividade como gerando ganhos de eficiência é o seguinte: tem um fornecedor e um revendedor. Esse fornecedor e esse revendedor, eles podem, qualquer um dos dois, fazer investimentos que aumentam o valor do seu negócio, fazer unilateralmente, tanto o produtor quanto o revendedor. Então, por exemplo, o produtor pode fazer marketing do produto, e se ele fizer o marketing do produto, ele vai vender mais, o revendedor também. O revendedor pode investir lá no seu ponto de venda para atrair mais compradores lá no seu ponto de venda, esse tipo de investimento. E esse tipo de investimento ele pode ser não contratável, no seguinte sentido: essas partes podem não poder botar no papel todos os detalhes de como é que vão se dividir os custos e os benefícios gerados por esse investimento. Esse investimento pode ser um investimento que é unilateral e que depois de realizados os ganhos, as duas partes vão simplesmente barganhar os ganhos e ficar cada um com metade, por exemplo, ex post. Agora imagina que tem uma terceira parte, no caso um outro fornecedor, e que o revendedor tenha o revendedor possa também tratar com outro fornecedor alternativo. Tem um revendedor tem um produtor que está querendo fazer um investimento na relação dos dois, e tem um outro produtor que está ali parado. E o valor que esse revendedor tem do negócio com o fornecedor externo pode ser afetado pelo investimento do produtor incumbente. Nessa situação, o free riding pode diminuir o investimento feito no negócio entre as duas partes. Se o investimento do produtor aumentar o valor alternativo do negócio do revendedor com outro fornecedor, ele vai diminuir o investimento, porque ele estaria aumentando o valor
do free riding do seu parceiro, né? Então, nesse caso, se ele fizer um contrato de exclusividade com esse revendedor, ele não corre mais esse risco. Ele não correndo mais esse risco, ele aumenta o investimento. E se ele aumentar o investimento, pode ser que seja bom para a concorrência. Então, existe a análise formal desse tipo de situação que permitiria a gente uma busca orientada sobre em que situações uma determinada alegação de ganho de eficiência é válida e em que situações não é, né? Nesse caso aqui, o quadrinho é um quadrinho que está dando o efeito de um contrato exclusivo assinado antes de uma decisão de investimento entre um produtor e um revendedor, o efeito que ele tem, dependendo do impacto que esse investimento tem no valor do revendedor com um entrante lá, no valor de um negócio eventual do revendedor com o entrante. Então, aqui é o caso. Será que o investimento... Bom, aí quem pode fazer o investimento é o vendedor ou então o comprador. Se o investimento do vendedor ou do comprador não tiver nenhum impacto sobre o valor que é do negócio do revendedor com o fornecedor alternativo, não tem impacto, a exclusividade não gera impacto no investimento, de modo que isso seria uma alegação inválida de ganho de eficiência no contexto de contratos exclusivos. Se o impacto do investimento do vendedor é positivo no valor do negócio do revendedor com o fornecedor alternativo, aí então a exclusividade aumenta o investimento. Mas se for o contrário, se o investimento por exemplo, do vendedor diminuir o valor que o revendedor teria negociando com o fornecedor alternativo, aí ao contrário, um contrato de exclusividade diminuiria o investimento. Então, esse tipo de orientação também seria importante, mesmo que não dê um número, não dê um threshold, não dê um limite, pelo menos dá um critério que orienta a seleção, a eliminação, pelo menos, de certas possibilidades. Eu vou pular aqui, eu não estou atrasado, vou pular para falar um pouquinho sobre os contratos os descontos de fidelidade. Os descontos de fidelidade o desconto de fidelidade é aquilo que já foi mencionado antes. Ele tem aqui a única formulinha para chatear. Aquela formulinha ali é o seguinte: PI é o preço que um incumbente está vendendo um bem, né? Esse incumbente, ele dá um desconto, ele recebeu um desconto, o incumbente de R% se ele vender 100%, se ele comprar, desculpa, tem um revendedor, se ele comprar do incumbente, ele tem um desconto de R% se ele comprar 100% das unidades do incumbente. Então, o incumbente, o fornecedor incumbente está vendendo por PI, mas se o revendedor comprar 100% das unidades dele, ele tem que pagar PI vezes 1 menos R, né? Aí tem um entrante cuja escala mínima viável para ele entrar no mercado a um custo razoavelmente baixo é X unidade. X%, né? Se o X% da demanda aqui do revendedor. Se ele comprar X% da demanda do revendedor, né, ele vai ter que pagar PE e o revendedor vai ter que pagar PI pelos outros 1 menos X. Se ele comprar a parcela X,
o revendedor vai perder o desconto. Antes ele pagava PI vezes 1 menos R por 100%. Agora ele vai ter que pagar PI vezes 1 menos X, que é o que faltou, que é a parcela que ele ainda compra do incumbente, e vai receber X vezes PE do entrante. Repara que essa fórmula está dizendo é o seguinte: se X for pequenininho, se o entrante quiser entrar comprando só uma pequena parcela da demanda do revendedor que estava sendo fornecida pelo incumbente, toda fornecida pelo incumbente, ele tem que pagar um preço, ele tem que, aquele preço ali, PE, vai ter que ser um preço muito pequeno, ele vai receber um preço muito pequeno. Eventualmente, não vai cobrir o custo médio dele. Então, isso aqui é para descontos retroativos. Eu estou falando de descontos retroativos porque são aqueles mais visados como instrumento para criar exclusividade. Então, esses descontos retroativos, que o cara só ganha desconto quando atende um determinado percentual, que nesse exercício aqui é 100% da sua demanda, eles podem ser um incentivo poderoso para empresas não disputarem uma fração pequena daqueles que estão recebendo o desconto retroativo. Nesse sentido aí, a gente pode pensar o seguinte: os descontos de lealdade, eles fecham o mercado para empresas que têm uma escala pequena, né? Porque essas empresas só estão pagando caro quando elas querem X% do requirement dos revendedores que estão sujeitos aqui ao desconto. Se essa entrante aqui quisesse 100% da demanda, aí então a única coisa que ela teria que fazer era bater o preço PI vezes 1 menos R. Mas aí é mais fácil, porque na verdade estariam só esses dois disputando o preço de fornecimento ao revendedor. Então, na verdade, o que eu queria ressaltar é que esse tipo de análise de criação de geração de exclusão através de contratos de lealdade é importante, mas não é importante para todos os casos. Ela é um instrumento que não exclui, por exemplo, empresas cuja escala mínima fiável de entrada sejam maiores do que a demanda de um revendedor inteiro, 100% de um revendedor, só para a entrada de empresas pequenas. Então, isso aí já seria uma orientação adicional para você saber, se você tiver alguma ideia da escala mínima de entrada da entrante, se aquele desconto retroativo está realmente constituindo uma barreira, um instrumento de exclusão ou não. Então, eu vou parar por aqui, porque eu já me atrasei demais, só tentando passar essas slides. A minha intenção, só para fazer um resumo, a minha intenção é só mostrar que, apesar de os modelos econômicos não oferecerem guidelines, material preciso para a gente escrever guidelines, eles, todavia, fornecem uma racionalidade que muitas vezes é muito útil para a gente, pelo menos, eliminar casos que são, evitar erros extremos, seja do tipo 1, seja do tipo 2. Obrigado.